As abduções clássicas, aquelas em que a pessoa é levada enquanto caminha por algum lugar deserto, ou então retirada de seu automóvel e levada para o interior de um UFO, onde é examinada, inseminada e pode ter implantado em seu corpo algum mecanismo de monitoramento, foram, até os anos 70, a tônica nos relatos ufológicos sobre o assunto. A grande maioria dos pesquisadores da época, no entanto, tendia a descartar ou a desacreditar tais relatos, explicando-os como fraudes, necessidade dos depoentes de chamar atenção sobre si, transferência psicológica, sonhos ou alucinações. Mas, a partir da década de 70, os investigadores que se dedicavam ao estudo das abduções começaram a se deparar com outro cenário, talvez até mais assustador do que o anterior, aonde os alienígenas iam até suas vítimas onde estivessem, manipulando-as em seus próprios quartos enquanto dormem. A nova e aterrorizante leva de depoimentos que envolvia episódios conscientes, roubos de fetos, perturbações eletromagnéticas e a capacidade de indução de sono ganhou o nome de visita de dormitórios. Por outro lado, o fato de os abdutores irem até os abduzidos e parecerem acompanhar o desenvolvimento de suas manipulações mostrou que os casos não se concentravam em apenas uma pessoa, e sim que famílias inteiras passavam pelo processo, provavelmente há gerações. O acompanhamento dessas famílias permitiu que alguns parâmetros e critérios fossem estabelecidos e que se pudesse, a partir deles, buscar respostas sobre as manipulações realizadas e os objetivos pretendidos por quem as fazia. O presente estudo foi levado a cabo pelos autores durante vários anos, acompanhando e documentando os casos de algumas famílias envolvidas em abduções e visita de dormitórios na Argentina. Conseguiu-se levantar dados extremamente relevantes sobre a fisiologia e sintomas dos abduzidos e foi possível se esboçar um mapa dos procedimentos realizados na estrutura celular das vítimas, apontando, na medida do possível, para os possíveis objetivos dos alienígenas. É grande a suspeita de que todos os procedimentos de abdução alienígena têm um objetivo de geração de híbridos. Essas macromoléculas são consideradas vivas, uma vez que têm a capacidade de se reproduzir, de se transformar e de transmitir essas mudanças à sua prole. O ácido nucleico é o material que compõe os genes. Esses, por sua vez, controlam as capacidades evolutiva e funcional dos organismos e transmitem às gerações futuras uma cópia fiel de seus genitores. As possíveis mutações ocorridas também são passadas adiante da mesma forma. Os ácidos nucleicos são considerados a base química da vida e a matéria-prima da evolução. Portanto, qualquer alteração que se pretenda fazer ou qualquer mutação que se queira induzir deverá, obrigatoriamente, ser realizada dentro dos núcleos celulares. Agora, vamos ver a importância da nossa interação com os elementos do planeta. Sabemos que nosso corpo requer para seu sustento certos minerais encontrados no solo, tais como cálcio, ferro, magnésio, zinco, cobre e fósforo. Também sabemos que esses elementos se encontram naturalmente nos vegetais. Da mesma forma, são importantes as proteínas e vitaminas vindas do alimento animal. A ciência descobriu muito recentemente que tudo o que ingerimos, inclusive a água e o ar, deve ser absolutamente afim com os átomos do corpo humano. Somos um ecossistema cujo alimento necessita ter as mesmas condições da vida terrestre, ou pereceremos. Para entendermos melhor o grau de afinidade necessário entre os átomos que nos compõem e aqueles que compõem as substâncias que ingerimos, é necessário sabermos como se movimentam as partículas atômicas. Tanto os prótons e nêutrons que compõem o núcleo atômico quanto os elétrons que os rodeiam têm um movimento chamado de spin-giro em física quântica. Ou seja, as partículas giram permanentemente sobre si mesmas, tanto na matéria orgânica como na inorgânica. Esses dados implicam, por exemplo, que um astronauta que quisesse sobreviver em outro planeta não poderia fazê-lo se os elementos do local tivessem átomos e partículas subatômicas com spin diferente dos da Terra. Já foi comprovado que em outras regiões do cosmos os átomos possuem spin contrário ao encontrado em nosso mundo. Ou seja, nosso astronauta deveria levar consigo uma boa quantidade de ar, água e alimentos para manter-se vivo, ao menos até conseguir terraformar o planeta e adaptá-lo às condições terrestres. Essa situação, que podemos chamar de básica, nos propõe uma questão interessante sobre as visitas extraterrestres e suas incursões e interações em nosso meio, seja com pessoas ou com animais.